Olá, salve! Concluída a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo confirmou o seu inferno astral. Chegou a 10 jogos sem vencer e quem era líder absoluto disparado hoje não está nem no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas ainda não acabou. Vamos contar como foi e como está, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e eu vou deixar você na cara do gol. O inferno astral do Botafogo parece não ter fim. 10 jogos sem vitória. Foi mais um empate no Newton Santos, nem mesmo o tapetinho faz mais diferença a favor do Botafogo. 0-0 com o Cruzeiro e o Botafogo chegou a 6 empates e 4 derrotas nas últimas 10 partidas do campeonato. O time que liderou durante 33 rodadas o campeonato, que chegou a ter 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, hoje não está nem no G4. Ainda tem uma rodada pela frente, mas o Botafogo, se o campeonato hoje terminasse, estaria na pré-Libertadores, aquela fase prévia de 2 jogos, 2 adversários, na verdade, para tentar passar para a fase de grupos da Libertadores. É muito perrengue para o torcedor alvinegro. Mais uma vez o Botafogo jogou mal, dispersivo, sem poder de finalização. Tiquinho é um outro jogador completamente diferente. Os zagueiros Adrielson e Vitor Cuesta, que formaram a melhor dupla de zaga do campeonato durante muitas rodadas, parece que desaprenderam e a defesa do Botafogo virou uma peneira. Pelo menos dessa vez não levou gol. Até que houve uma falta ali aos 48 do segundo tempo que deu gelinho na barriga, como diz o meu amigo Penido, na torcida do Botafogo, mas o goleiro Perry acabou tirando. O Botafogo troca jogadores, muda sistema de jogo e não consegue engrenar uma boa atuação sequer. Ainda falta um jogo, ainda falta a rodada final contra o Internacional em Porto Alegre, mas não depende só dele. Ele precisa vencer e os adversários à frente dele, pelo menos 2 deles, ou um deles, o Grêmio, ou o Flamengo, ou o Atlético Mineiro, alguém tem que tropeçar para o Botafogo conseguir ficar no G4 e ir direto para a fase de grupos, que seria até um bom prêmio de consolação para o Botafogo. O time fez um campeonato, a entrevista do Diego Costa ao final da partida, fez um campeonato, um início de campeonato, uma primeira fase, metade do campeonato espetacular. Acho até, opinião pessoal, que o Botafogo jogou mais do que sabia, fez mais do que podia. Muitas vezes eu questionei, o Botafogo está num lugar que ele não devia estar, que não é o lugar real para a qualidade do time. Podia estar brigando pelas primeiras posições, mas aquela disparada, para mim, parecia alguma coisa irreal. E agora, no final, também parece irreal que o time não consiga vencer um jogo sequer. Era para estar, vence uma partida, perde outra, embolado ali com os principais disputantes, candidatos ao título do campeonato. Aliás, o Campeonato Brasileiro chega ao final com os candidatos prováveis lá no início. Quando o campeonato ia começar, todos nós fizemos previsões. Quem são os candidatos ao título? E todo mundo apostava, eu apostei. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro eram os principais candidatos. Talvez o Grêmio um pouquinho, porque tinha a contratação do Soares, mas o Botafogo não era apontado como favorito. E agora, quem é que está na cabeça do campeonato? Palmeiras em primeiro, Atlético Mineiro em segundo, Flamengo em terceiro. A diferença é pequena. Para mim, o Palmeiras já está com a taça nas mãos, pode preparar a comemoração, porque oficialmente ainda não está garantido o título. Mas imaginem, Palmeiras tem que perder para o Cruzeiro e Atlético Mineiro ou Flamengo, um dos dois, precisa ganhar por 6 gols de diferença dos seus adversários. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Bahia, o jogo é em Salvador, e o Flamengo vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. É pouco provável que um desses times vença de 6 gols, como é pouco provável que o Palmeiras perca o seu jogo para a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Embora o Cruzeiro tenha com um empate diante do Botafogo e as derrotas do Bahia, principalmente, do Vasco e do Santos, o Cruzeiro tenha se garantido oficialmente na primeira divisão, não tem mais o risco de cair. O fato é que o Campeonato Brasileiro chega de modo eletrizante ao final, com todos os jogos valendo alguma coisa, ou quase todos os jogos. Essa é a parte de cima, é a cabeça. Tem a parte de baixo, onde um time ainda vai cair. 3 já estão garantidos na segunda divisão.
o América Mineiro, o Coritiba e o Goiás. E a última vaga vai ficar entre Bahia, que tem 41 pontos, Vasco, que tem 42 e Santos, que tem 43. Parece que o Bahia é o maior candidato. Ele vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Vasco vai jogar em casa, mas contra o Bragantino, que ainda tem aspiração de chegar no G4 e, portanto, vai dar a sua vida. O Santos joga em casa contra o Fortaleza, mas o Santos é outro time que, assim como o Botafogo, perdeu a alma, perdeu completamente a identidade e não se pode apostar mais nada no Santos. O Flamengo ainda pode sonhar com o título? Dentro dessas condições pouco prováveis, sim, mas ele tem um saldo de 15 gols. A torcida do Flamengo pode se contentar com a classificação no G4 para a Libertadores. Embora ainda não esteja garantido, precisa ganhar do São Paulo ou ter uma combinação de resultados ali. Não pode perder esse jogo para o São Paulo, que vai ser no Morumbi. O Flamengo precisa fechar bem o campeonato para garantir uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas o time chegou onde chegou. Aliás, o Tite cumpriu a promessa, cumpriu o seu objetivo, melhor dizendo. O Tite prometeu, quando foi apresentado, quando assumiu o cargo de técnico do Flamengo, que a meta era classificar o time na fase de grupos para a Libertadores. Ele não prometeu o título, tinha dito até claramente que era muito difícil o Flamengo brigar pelo título. Chegou perto. Naquela época o Botafogo estava disparado ainda, chegou perto do Palmeiras, mas não conseguiu alcançá-lo. Aquela derrota de 3-0 recente para o Atlético Mineiro foi a pá de cal nas pretensões do Flamengo de brigar mesmo pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas estar na zona de grupo da Libertadores já é, sem dúvida, uma vitória do técnico Tite e um consolo para a torcida do Flamengo. A última rodada tem todos os jogos na quarta-feira, 21h30, e vai ser aquela coisa, gol aqui, gol ali, muda a tabela, muda a classificação, muda o classificado para a zona de Libertadores, muda o classificado que fica na primeira divisão, vai ser emoção até o final. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!